Ao longo da década de 1930, a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão adotaram uma política de expansionismo militar e territorial. Quem tomou a dianteira dessas iniciativas foi o Japão, cujo pequeno território representava um obstáculo à expansão industrial e, sobretudo, para a obtenção de matérias-primas. Já na Itália, os efeitos da crise de 1929 levaram Mussolini a estimular a indústria bélica para recuperar a produção industrial e ampliar as forças armadas para gerar empregos. Militarmente fortalecido, o governo italiano atacou e anexou os territórios da Etiópia. Na Alemanha, em 1935, Hitler reiniciou o rearmamento do país, indo contra o Tratado de Versalhes. Iniciou também o expansionismo alemão na Europa, com a ocupação militar da Renânia, ocupada pela França após a Primeira Guerra Mundial. Hitler, confiante em seu poderio militar, pôs em prática a formação da Grande Alemanha, o Terceiro Reich. I'm just a little kid waiting for my dead mom. And how long are you waiting for her? 25 years. Meses depois, a Alemanha ocupou os Sudetos, região que perdera em 1919 para a recém-criada Tchecoslováquia. O governo tcheco pediu o apoio da França, e Hitler, para contornar o problema, convocou a Conferência de Munique. Durante o encontro, ficou claro que a ação alemã seria aceita ou haveria guerra. Então as velhas potências deixaram evidente sua política de apaziguamento com a Alemanha e cederam, deixando o governo tcheco totalmente desamparado. O próximo passo era retomar o corredor polonês, e para tanto, Hitler buscou o surpreendente acordo com aquele que parecia ser o seu maior inimigo, Stalin, o líder comunista da União Soviética. O acordo baseava-se na divisão da Polônia entre esses dois países, e tinha como objetivo estratégico impedir a abertura de uma frente de guerra na Europa Oriental, antes que a Alemanha tivesse vencido os países da Europa Ocidental. Em agosto de 1939, veio a público o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, e no dia 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs atacaram a Polônia. Tarde demais, a Inglaterra e a França perceberam que o expansionismo alemão não pararia, declarando-lhe guerra 2 dias depois. Começava dessa maneira a Segunda Guerra Mundial. Nikita, noch eine Hand, so eine hoch, Sissi. Frequentemente telefone é por rio na Hajpran. E vificando por um chauffeur é por rente. Of no half no snow. Why? Wat kennen viel my Führer? Er kent gleich in Schummel. But the Of eens vrij en met viel vrij schijn. En Führer kann schreien schreien. O
Os primeiros anos da guerra foram marcados por um avanço rápido e eficiente dos países do eixo. A nova estratégia militar denominada Blitzkrieg implicava uma guerra de movimentos rápidos, baseada nos ataques coordenados de aviões, tanques e caminhões. Já os demais países não estavam preparados militarmente para a nova guerra. Assim, a Alemanha avançou sobre a Europa Ocidental. Fortalecidos pelo resultado na França, os alemães partiram para a conquista da Inglaterra, mas sua condição insular a salvou de um desembarque terrestre. Diante dos bombardeios, o governo britânico iniciava desesperado contato com os Estados Unidos, a fim de sensibilizá-los para a gravidade da situação na Europa e o risco que os países do eixo representavam para todos os países democráticos. Cada vez mais preocupado com a ameaça expansionista do eixo, os Estados Unidos observavam a atuação do Japão na bacia do Pacífico, que colocava em risco interesses econômicos norte-americanos na região. A fim de contê-los, a estratégia americana foi restringir as exportações para o Japão. Essa política acabou levando o governo japonês ao ataque à base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941. Ao mesmo tempo, sem que Hitler obtivesse rendição inglesa, o mesmo decidiu partir para a invasão da União Soviética. Em julho de 1941, a Alemanha rompia o Pacto de Não Agressão e iniciava a Operação Barba Ruiva. Na União Soviética, dada a extensão do território, a Alemanha decidiu não fazer prisioneiros, e depois que centenas de milhares de russos foram mortos, os civis soviéticos começaram a combater o inimigo, dificultando-lhe a ocupação, ou batendo em retirada e queimando tudo que não pudesse carregar na tática de terra arrasada. Essas dificuldades começavam a afetar seriamente o plano de invasão, e foi no inverno de 1942 e 43 que o exército alemão sofreu sua primeira derrota na Segunda Guerra, na Batalha de Stalingrado. Após Stalingrado, foi organizada a Conferência de Teherã para formar a Aliança de Luta contra o Nazifascismo, onde Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética ficaram dessa maneira conhecidos como aliados. Decidiram que a abertura de novas frentes de batalha dividiria e enfraqueceria o exército inimigo. O primeiro alvo foi a Itália. Quando esses ataques começaram, o Conselho Fascista demitiu Mussolini e passou a negociar o armistício com os aliados. O próximo passo dos aliados foi a libertação da França. No dia 6 de junho de 1944, o dia D, soldados aliados começaram a desembarcar no litoral francês. Em agosto, as tropas anglo-americanas entraram em Paris, na França. O país uniu-se a seus libertadores para participar do ataque à Alemanha. Deste modo, o país nazista foi atacado pelo oeste e leste, simultaneamente. Idziemy zu Forschmy z Berlin, hoffnśmy zu Ojca Matryc. Mama, 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 mama. O que ela faz essa fama? Nossa. Idź komu idę, on się absolument. Com o exército alemão totalmente recuado em seu território
e sem nenhuma chance de escapar ao desastre, Hitler optou pelo suicídio, em 30 de abril de 1945. Dia 8 de maio, o governo alemão assinou a rendição incondicional. A guerra estava encerrada na Europa. Em julho de 1945, houve a Conferência de Potsdam, onde formalizou-se a decisão de ocupar o território alemão, e as áreas a serem administradas pelos aliados foram demarcadas. Discutiram-se principalmente os ataques ao Japão, que, embora bastante enfraquecido e já tendo perdido a maior parte de seus territórios, persistia na luta. Foi então que Truman anunciou que os Estados Unidos haviam completado o projeto da bomba atômica e estavam dispostos a usá-la contra o Japão para evitar milhares de mortes de soldados anglo-americanos. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram os alvos escolhidos para o lançamento de 2 bombas atômicas. Dia 14, o governo imperial japonês assinou a rendição incondicional e a Segunda Guerra chegou ao fim. Oh, sério, mano, para, não tem graça. No. I can feel my food. I can try my... Eu acho que aqui está Pega ela plástica! Quem te vê me vê, ich schreibe falsch. E o Tarcísio? Ai, eu não quero ver mais todo mundo. Ih, mentira. Ele não te ama? Why are you sleeping now? Why are you not sleeping? Bro. Come on and get your kicks, nigga.